Você já sentiu que está andando em círculos na vida? Como se estivesse presa em um ciclo repetitivo de erros, desafios e frustrações? Hoje vamos refletir sobre duas histórias bíblicas que nos mostram o perigo da desobediência e da cegueira espiritual. O povo de Israel no deserto e Sansão no moinho. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas se confiasse mais em Deus e obedecesse a Ele. Vamos juntas entender o que podemos aprender com essas histórias e como quebrar ciclos que nos afastam do propósito que Deus tem para nós. O povo de Israel e o deserto. Deus libertou Israel do Egito, prometeu uma terra maravilhosa, mas eles passaram 40 anos no deserto por causa da murmuração e da desobediência. Ao invés de confiar em Deus, eles reclamavam, queriam voltar ao Egito, não acreditavam nas promessas de Deus. Resultado, a maioria daquela geração não entrou na Terra Prometida. Te convido a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 26 ao 30, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Israel era um povo escolhido e amado por Deus, chamado para viver debaixo de suas promessas. O Senhor desejava que eles o adorassem e o obedecessem, sem colocar outros ídolos em seus corações. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 13 ao 15. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Deus deixou todas as instruções para aquele povo. Além disso, ele ansiava por um relacionamento genuíno com eles. Contudo, desde a queda, a humanidade se corrompe, sendo seduzida pelo orgulho e pela constante insatisfação. Agora vamos falar sobre Sansão e o moinho. Recentemente fui impulsionada pelo Espírito Santo a reler a história de Sansão. Apesar de já conhecer a sua trajetória, decidi obedecer ao Senhor e buscar o que Ele queria me ensinar. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, separado para ser um libertador de Israel, no tempo dele. No entanto, em vez de seguir o propósito de Deus, ele se entregou às concupiscências da carne. Seu desejo por mulheres pagãs colocou sua vida em risco diversas vezes. Embora tenha sido alertado pelos seus pais, Sansão insistiu em seguir sua própria vontade. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Outro ponto da história de Sansão que me chama a atenção é a quantidade de vezes que Dalila perguntou sobre o segredo de sua força. Mesmo percebendo que ela o trairia, Sansão brincou com o perigo até revelar a verdade.
Sua desobediência teve um preço alto. Ele foi capturado, teve seus olhos arrancados e foi levado ao moinho como escravo. Você pode ler essa história em Juízes capítulo 16, do versículo 4 ao 21. Assim como Sansão, muitas pessoas ignoram os avisos de Deus e acabam presas em situações dolorosas. Quantos jovens você não conhece ou já ouviu falar que começaram a experimentar drogas e acabaram destruindo suas vidas? Quantos casamentos foram desfeitos por flertes que começaram com mensagens inapropriadas, amizades íntimas demais ou brincadeiras que pareciam inocentes? Quantas pessoas se tornaram viciadas em pornografia porque no início acessaram conteúdos aparentemente inofensivos, movidas pela curiosidade? O que começou com uma simples olhada em uma imagem ou vídeo acabou gerando um ciclo viciante de desejo e insatisfação, levando a uma vida de escravidão aos impulsos da carne e afetando relacionamentos, autoestima e a comunhão com Deus. A história de Sansão nos ensina que o pecado nos torna cegos e escravos. Antes de perder sua visão física, Sansão já havia perdido a visão espiritual há muito tempo. A mesma cegueira espiritual atingiu o povo de Israel, que permaneceu preso em um ciclo de murmuração, idolatria e desobediência. O que o pecado faz conosco? Ele nos aprisiona, nos escraviza e nos faz andar em círculos. Assim como Israel vagou pelo deserto e Sansão passou seus últimos dias girando um moinho, muitas pessoas vivem presas a ciclos destrutivos. O moinho na época era um local onde os escravos eram forçados a girar uma pedra pesada repetidamente, sem progresso, sem liberdade. Da mesma forma, o pecado nos mantém presas a padrões que nos desgastam e nos levam a lugar nenhum. Ou pior, nos levam para longe de Deus. Mas existe uma escolha. A verdade que muitos não querem aceitar é que de uma forma ou de outra seremos escravos. Podemos ser escravos do pecado, dos prazeres e paixões deste mundo, ou podemos escolher ser servas de Deus. Na cultura hebraica, um escravo que amava o seu senhor e desejava permanecer sob sua proteção tinha a opção de se tornar um escravo de orelha furada. Isso significava que ele escolhia por amor dedicar sua vida ao serviço daquele que o tratava com justiça. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua escolha? O que você prefere? Continuar dando voltas no deserto da desobediência? Permanecer presa no moinho, cega pelo orgulho e endurecida pelo pecado? Hoje, Deus te chama ao arrependimento. Admita seus erros, confesse-os, arrependa-se e clame pela graça do Senhor enquanto ainda dá tempo. Escolha a liberdade em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Deus te abençoe.